Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ulisses e nós estamos aqui com mais um vídeo da disciplina Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos. Seja muito bem-vindo, principalmente vocês aí da turma 503 e 512 do curso técnico em informática do IFMA Campus Monte Castelo. Então vamos lá à nossa aula. Muito bem, então vamos à nossa aula de desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Lembrando que nessas primeiras aulas nós estamos fazendo aqui uma revisão de alguns conceitos da programação orientada a objetos. Hoje nós temos como proposta falar um pouco sobre a representação de uma classe, os pacotes e sobre o encapsulamento. Bem, então a representação de uma classe, muitas vezes nós precisamos representá-la de uma forma gráfica. E vocês devem ter visto na disciplina Modelagem de Sistemas que lá tem o diagrama da linguagem UML, que foi desenvolvido especialmente para isso, que é o diagrama de classes. O diagrama de classes, ele vai representar de cada classe o seu nome, os seus atributos e os seus métodos. Mas também vai mostrar a relação que existe entre as classes presentes ali no sistema. Para simplificar, nós vamos ver apenas a representação de uma classe. Então vamos revisar aqui. A classe ela vai ser representada por um retângulo dividido em três partes, sendo que a primeira parte, de cima para baixo, vai representar o nome da classe, depois nós temos a lista de atributos e finalmente temos a lista de métodos. Eventualmente, para simplificar um diagrama, às vezes os métodos e os atributos eles podem ser omitidos. Vamos ver aqui agora um exemplo com a classe conta. Então, conta é o nome da classe, número, saldo e agência é a lista de atributos, são os atributos dessa classe, e creditar e debitar são os métodos, então vai ficar na terceira parte da figura. Um conceito importante para nós revisarmos são os pacotes. Os pacotes ajudam a organizar outros pacotes e classes logicamente semelhantes no sistema. Então, quando você tem ali algumas classes que realizam operações semelhantes, por exemplo, eu tenho um conjunto de classes de interface gráfica, então eu posso colocar só num pacote. Eu tenho um conjunto de classes que manipulam, acessam ali o banco de dados, eu posso colocar em outro pacote. A palavra package é utilizada lá na linguagem Java para indicar que uma classe pertence a um determinado pacote. Isso é feito logo na primeira linha do código-fonte. Veja esse exemplo. Eu tenho aqui uma classe chamada exemplo01 e antes da implementação da classe, aqui na linha 1 eu tenho package exemplo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a minha classe exemplo01, ela faz parte desse pacote exemplo. Algumas observações sobre os pacotes nós devemos ter cuidado. Um pacote pode possuir subpacotes, ou seja, eu posso ter pacotes dentro de outros pacotes. Os pacotes devem utilizar apenas nomes com letras minúsculas. Então, quando você for colocar um nome lá para o pacote, todas as letras minúsculas. Os prefixos Java e JavaX estão reservados para denotar pacotes pertencentes à API Java. Então, você já sabe, não comece lá o nome do pacote com essas duas palavrinhas. Recomenda-se que nomes de pacotes comerciais utilizem o nome reverso de domínio das empresas, das organizações ou indivíduos que detêm seus direitos. Então, neste exemplo, veja aqui, eu tenho package br.com.minhaempresa.útil. Então, esse pacote útil seria aqui da minha empresa e aqui seria o domínio. Veja que está na ordem inversa. E quando eu vou utilizar um pacote
ou melhor, quando eu precisar de uma classe que está num pacote para ser utilizada em outra classe, como é que eu faço? Aí eu vou utilizar a diretiva import. Essa diretiva é utilizada para indicar quais pacotes e classes de outros pacotes serão necessárias no arquivo fonte que está sendo desenvolvido. Deve ser inserido no início do arquivo fonte. Olha só um exemplo aqui. Eu tenho a minha classe aqui teste, só que para implementar a minha classe teste, eu precisei utilizar classes que estão em outro pacote. Veja que na linha 1 eu uso a palavra import, aí eu tenho aqui o direcionamento até chegar na classe que eu quero usar, que é JOptionPane. Então, a classe JOptionPane está dentro do pacote Swing, que está dentro do pacote JavaX. Veja que eu preciso separar com pontos aqui as palavras, né, que indicam pacotes e classes. No segundo exemplo, na linha 2, eu também estou importando classes. Só que eu estou importando todas as classes que tem no pacote exemplo. Tudo bem? E o encapsulamento? O que falar sobre o encapsulamento? Bem, ele é conhecido como acessibilidade ou visibilidade. É um mecanismo definido na orientação a objeto que possibilita restringir o acesso a variáveis e métodos de classe. Os três tipos de modificadores de acesso são o público, o privado e o protegido. O público é representado na UML pelo sinal de mais, o privado pelo sinal de menos e o protegido pelo símbolo cerquilha ou também chamado tralha, mas o pessoal também gosta de chamar de hashtag. Quando você tem o encapsulamento público ou a visibilidade pública, representada pela palavra public, lá na linguagem Java, isso quer dizer que o atributo ou método que tem essa visibilidade vai poder ser invocado, vai poder ser acessado a partir de dentro da mesma classe onde esse atributo ou esse método foi criado, ou até de qualquer outra classe que tem ali no sistema. Já a visibilidade privada, representada pela palavra private, quer dizer que o atributo ou o método só pode ser invocado a partir da mesma classe, dentro da mesma classe onde ele está, onde ele foi criado. Então, o private só acessa quem é de dentro da mesma classe. E o protegido, representado pela palavra protected, você tem ali atributos ou métodos com essa visibilidade que podem ser invocadas de dentro da mesma classe, a partir de subclasses desta classe, onde tem ali o atributo ou o método protegido, ou até de classes do mesmo pacote. Agora veja esse exemplo aqui, onde eu tenho a classe conta. Novamente, só recapitulando, você vai ter aqui primeiro o nome da classe, depois a lista de atributos e finalmente a lista de métodos. Veja que eu coloquei a visibilidade dos métodos aqui embaixo e dos atributos. Só que eu coloquei de uma forma aleatória. Eu não estou seguindo nenhum raciocínio lógico aí, de acordo com uma situação. Então eu coloquei aqui o número sendo privado, então representa o sinal de menos. O saldo com o sinal de mais quer dizer que é um atributo público. E a agência com o cerquilha quer dizer que é um atributo protegido. Já os métodos, o método creditar com sinal de mais é público e o debitar com a cerquilha é protegido. Veja esse exemplo. Eu tenho aqui dois pacotes no meu sistema, sendo que no pacote 01 eu tenho a classe teste e no pacote 02 eu tenho conta e banco. Na classe teste e em banco eu ocultei aqui os atributos para simplificar. Mas na classe conta eu mantive os atributos e ocultei aqui os métodos. Tá certo? Então veja que eu tenho três atributos
na classe conta, número, saldo e agência, cada um com uma visibilidade diferente. A pergunta: considerando a classe conta, onde seriam visíveis os atributos número, saldo e agência? Bem, veja que o atributo número ele é privado, então ele só seria visível, só poderia ser acessado a partir da classe conta. Apenas na classe conta você pode acessar o atributo número. Já o atributo saldo, ele tem a visibilidade pública. Isso quer dizer que nas classes conta, banco e classe teste, a partir delas eu posso acessar esse atributo saldo. E finalmente eu tenho o atributo agência, que está com a visibilidade protegida. Nesse caso, esse atributo ele seria visível dentro da própria classe, que é a classe conta, e dentro das outras classes que estão nesse pacote 02. Mais na frente, em outra aula, nós vamos ver como essa visibilidade protegida afeta em situações onde é utilizada a herança, onde você tem superclasses e subclasses. Então essas aqui são as referências. Espero que você possa estudar, revisar. Se não entendeu alguma parte, volta no vídeo. E aí a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal.